Alegria de estar aqui com vocês hoje e trazer duas pessoas para abrilhantar essa primeira edição, o professor Marcelo Paixão e também o professor Rafael Guerreiro, para falar um pouco para a gente sobre questões atinentes à igualdade racial. Mas antes disso, eu gostaria de convidar a ministra Luísa para fazer aqui o uso da palavra, nesse nosso cerimonial de abertura, que não é tão formal, mas enfim, que nos deixa muito contentes dessa possibilidade de abrirmos essa discussão, esse debate hoje. Então, ministra, por favor, sua palavra. Ok, de novo então, boa tarde a todas, todos. Queria começar, como sempre, agradecendo a presença. Esse Rodas de Conversa é um projeto da CEPIR que nasceu a partir da Secretaria Executiva. E nós já tínhamos, na verdade, tido no ano passado, nosso primeiro ano aqui, alguns ensaios, né, de como seria essa proposta até que chegássemos a esse modelo. O nome Rodas de Conversa, ele não se reflete muito nesse espaço que nós estamos aqui utilizando, né? A maioria dos espaços que a gente tem aqui no governo, geralmente, ou é uma mesa de reunião, mas de todo modo sempre quebra um pouco a ideia, digamos assim, que queremos dar com esse nome. Então, vamos mentalizar, né, que estamos todos numa roda, considerando que a roda ela tem uma ideia de circularidade, onde não existe um centro, onde não existe o desequilíbrio ou um ponto que prevaleça mais do que o outro, né? E eu acho que é exatamente esse o sentido que nós queremos dar para o debate, exatamente na direção das trocas, né, que nós podemos e precisamos ainda fazer muito nesse campo do debate sobre a questão racial no Brasil. E começar com a questão das desigualdades raciais, dos indicadores das desigualdades raciais, eu considero que isso é muito importante, considerando principalmente dois aspectos. Em primeiro lugar, o fato de que nós temos, pelo menos comparativamente a outros países no Brasil, uma informação bastante robusta, não é? Baseada em dados estatísticos. Isso é extremamente importante porque o dado é que revela os fatos, não é? Que a sociedade produz, que as relações sociais produzem. E o segundo aspecto que eu proporia para que nós tivéssemos em mente ao longo desse debate é que esses diagnósticos que nos são permitidos pela disponibilidade da informação nem sempre se traduzem em ações coerentes, não é? Com a eloquência dos dados quando nós falamos da ação governamental, quando nós falamos da ação institucional. Portanto, eu acredito que falar dessas desigualdades no nível em que elas têm sido trabalhadas, tanto por Marcelo Paixão como pelo Rafael Guerreiro, deve ser para nós um exercício de aprofundamento nesse processo para que as nossas ações, as ações que nós empreendemos institucionalmente, sejam capazes de efetivamente traduzir aquilo que esses fatos que nós chamamos dados revelam do mundo em que a gente vive. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Agradecer ao Marcelo Paixão por ter acedido ao convite para estar aqui e também ao Rafael para nos ajudar a formatar as ideias que vão ser debatidas ao longo dessa tarde. Muito obrigado. Bom, então, sem mais delongas, vamos chamar os nossos convidados para compor a mesa. Então, eu chamo o professor Marcelo Paixão, da UFRJ, também o Dr. Rafael Guerreiro Osório, do IPEA. Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui com vocês nessa tarde de sexta-feira para dar início à roda de conversas.
principalmente pelo fato de poder ter sido convidado e ter sido apresentado a vocês pela ministra Luísa Bairros, uma pessoa a qual tenho, né, uma grande amizade, para além de os aspectos mais institucionais, pela companhia do Mário Teodoro, né, também colega de profissão, economista, né, e também uma pessoa que nos dias atuais, né, pode ser reconhecido por ter trazido contribuições muito importantes nos estudos sobre desigualdades sociais, desigualdades raciais no Brasil, e por ter como meu colega de debates o professor Rafael, do IPEA, a quem conheço há quase 10 anos, né? Já estamos ficando velhos, né, Rafael? Em termos a qual eu tenho trabalhos também que são muito importantes, né? Trabalhos que foram produzidos desde o período desse período que eu conheço, pelo menos desde esse período, conheço trabalhos muito importantes feitos pelo professor Rafael, no campo de mobilidade social, no campo da análise dos indicadores, né, da qualidade das bases de dados com a variável cor, enfim, vários trabalhos que realmente pude ler e tê-lo como meu interlocutor, né, é realmente algo que também me deixa muito orgulhoso. E esse debate que me parece que as rodas de conversa têm um objetivo de aprofundar e qualificar o debate, a intervenção da própria CEPIR, porque eu estava brincando, falando meio sério, meio brincando com o Mário, na descida aqui do elevador, e falei para ele que eu estou um pouco bipolar, porque eu acordo dia sim muito otimista, no dia não, eu acordo muito pessimista, e aí a gente vai variando assim, eu não sei se isso é muito razoável do ponto de vista psiquiátrico, mas eu não tenho dúvida de que a gente, diante de espaços como esses, aí entra o dia do sim, é o dia do otimismo, né? Que bom, né? Que bom. Então, portanto, é o momento que nós temos para produzir reflexões, porque, de fato, a qualidade, né? Sabemos das dificuldades que a sociedade brasileira tem para enfrentar o tema do racismo e das relações raciais, né? Um tema que é caro, da própria fala, dos próprios escritos da nossa ministra, né? Os efeitos do racismo sobre a estrutura social brasileira, a sua dimensão estruturante, de como o aprofundamento da democracia no Brasil demanda uma nova percepção, uma nova forma de se produzir as relações raciais no nosso país. A produção de novos consensos, que tem que percorrer o aspecto legal, institucional, a produção das políticas públicas, enfim, é uma agenda longa e talvez, às vezes a gente se sente diante da missão que temos pela frente, o que acaba acontecendo é que o pessimismo talvez às vezes seja produto de que a gente fica se perguntando, poxa, será que afinal de contas teremos nós, será a nossa geração, depois de tudo que ocorreu nesse país, será a nossa geração que vai ter, enfim, o papel de finalmente realizar aquele velho sonho lá dos abolicionistas, de fazermos, enfim, de destruirmos, afinal, a obra da escravidão, lá como dizia o Joaquim Nabuco, enfim, será que é com a gente? Então talvez seja um pouco essa modéstia geracional que acabe nos deixando um pouco pessimistas. Eu tive a honra de ser convidado para fazer esse primeiro debate. O título do debate é Indicadores Sociais no Brasil, e eu vou apresentar para vocês o resultado de um trabalho que foi publicado no ano passado, ao qual no lançamento tivemos a presença do Mário Teodoro, nos honrando no dia do lançamento do relatório, né? A ministra não pôde estar presente, foi a CEPIR, né, nos representar, a qual nos encheu, nos deixou mais uma vez muito orgulhosos. E o meu objetivo é apresentar esse trabalho, que vem a ser o relatório das desigualdades raciais no Brasil, o relatório anual das desigualdades raciais no Brasil, que vem a ser o principal trabalho que eu, junto com a minha equipe na UFRJ, viemos realizando ao longo dos últimos anos. Vou falar um pouco mais do relatório, mas talvez valha a pena também falar um pouco mais sobre quem é, afinal de contas, esse cara que pegou o microfone e começou aqui a falar para vocês. Então, muito prazer, eu sou o Marcelo Paixão, eu sou professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fui diretor do curso de graduação durante 4 anos, entre 2005 e 2009, sou economista com doutorado em Sociologia, e coordeno um laboratório, um pequeno laboratório de pesquisa localizado dentro dessa universidade, que se chama LAESER, que é o Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais, um nome um pouco compridinho, né, mas aí a gente sintetiza para LAESER. E dentro do LAESER procuramos, enfim, manter no mínimo, né, para não dizer outras coisas mais
de fundo, os trabalhos que nós realizamos, procuramos manter a chama acesa no que diz respeito a uma disputa contra-hegemônica no plano dos estudos sobre desigualdades sociais no Brasil. Procuramos, através da análise de indicadores sociais, monitoramento de políticas públicas, monitoramento também de conjunturas, como as econômicas e os ciclos institucionais do país, procuramos fazer um monitoramento que vise mostrar que as desigualdades raciais, ela é uma variável, essas desigualdades, elas correspondem, elas sintetizam uma variável muito importante no estudo das assimetrias, da construção das desigualdades sociais em todo o país. E é dentro desse esforço que nós produzimos esse relatório. Estamos com um terceiro número do relatório, já iniciamos a sua elaboração. Eu não sei se a gente vai conseguir mantê-lo anual, é meio difícil, mas o nome está ali para tentar mostrar o quanto é importante fazer esse monitoramento. Eu vou pedir desculpas aqui à mesa, porque aí é mania de professor, eu vou ficar em pé, porque eu próprio quero manejar ali o PowerPoint. E, na verdade, eu quero também, antes de começar a manejar o PowerPoint, eu quero só colocar para vocês um duplo objetivo aqui da minha apresentação. De um lado, o objetivo da apresentação é mostrar dados, indicadores recentes da realidade brasileira, Então, nós temos eu não vou fugir do que é o objetivo do que me convidaram para o debate. Agora, por outro lado, eu também queria compartilhar uma metodologia, uma proposta de metodologia, porque, na verdade, esse segundo número do relatório foi, no fundo, acabou sendo isso. Mais importante, ou tão importante quanto a produção dos dados, é justamente a gente também começar a trabalhar a possibilidade de analisar determinados ciclos institucionais, de analisar determinadas políticas a partir dos dados. Porque até então, nossos trabalhos todos procuravam analisar a estrutura social brasileira, procurar mostrar quem ganha mais, quem ganha menos, quem tem mais acesso, quem tem menos acesso. E, na verdade, também já se coloca hoje a possibilidade de começarmos a utilizar os dados para efetivamente monitorarmos as políticas e não apenas mostrarmos que um está ganhando menos, que o outro está ganhando mais, mas é analisar a conjuntura econômica, analisar a conjuntura política, analisar como foi o caso do relatório. E aí eu já posso entrar no mérito do que foi o relatório. O objetivo foi fazer um monitoramento da Constituição brasileira. Então, vários motivos nos levavam e nos possibilitaram esse monitoramento. Em primeiro lugar, porque essa família de indicadores sociais que a nossa ministra relatava, quando da apresentação, ela é produto de uma conquista social. O direito à visibilidade estatística, que foi uma luta empreendida pelo movimento negro brasileiro principalmente a partir dos anos 80. Podemos dizer que o marco possa ter sido o censo de 80, e desde então essa luta pela visibilidade estatística, que muitas vezes é uma luta tão boba, que não serve para nada, vai gerar montanhas de papéis e microdados, mas, por outro lado, ela pode ter uma importância muito grande, porque grupos historicamente discriminados, especialmente no contexto latino-americano, eles estão sujeitos a uma situação que talvez seja a pior de todas, que é a situação da invisibilidade. E é uma invisibilidade que, às vezes, é de natureza demográfica, vocês não existem como grupo humano, e, às vezes, é uma invisibilidade de natureza socioeconômica. Os problemas de vocês estão diluídos e, como tal, esse grupo não pode constituir um discurso à parte para colocar suas demandas no espaço público, na esfera pública. Então, o que acontece? O movimento de produção dos dados estatísticos hoje, como eu venho fazendo parte de movimentos que já ocorrem na América Latina, de produção de dados estatísticos, que já ocorre no Uruguai, que ocorre na Argentina, que ocorre na Costa Rica, na Colômbia, praticamente todos os países hoje da América Latina, existem grupos afrodescendentes, misto ligados aos movimentos sociais, misto ligado ao meio acadêmico, com aliados em organismos, às vezes da ONU, às vezes é a Fundação Ford, às vezes são outras instituições, mas que têm por objetivo justamente fazer aquilo que nós fizemos há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que é de luta por visibilidade estatística. E é uma luta muito importante. Se hoje tem um movimento que o Brasil espelha para o mundo, que é muito acompanhada com muita atenção, é justamente o fato de que temos hoje dados para analisar a realidade. Número 2, esses dados não foram produzidos também num vácuo na história.
eles foram produtos, eles foram coerentes, eles foram convergentes, eles foram solidários com o próprio processo de redemocratização do Brasil. Então, por um lado, você ter a redemocratização, né, o que está acontecendo hoje na América Latina no que diz respeito ao avanço de movimentos afrodescendentes, indígenas, né, incluindo, evidentemente, o Brasil. Nós somos produtos, nós somos atores de um processo de redemocratização. A luta por obter dados estatísticos, desagregá-los, analisá-los, faz parte desse mesmo movimento de tentativa de aprofundamento, de alargamento dos horizontes institucionais em toda a região, de tal sorte que possam participar do debate atores sociais que vão além daqueles atores sociais que já eram mais ou menos conhecidos, o movimento operário, as classes médias, né, e as suas organizações. Então tem que trazer para a cena os indígenas, os negros e todos aqueles atores sociais que fazem parte desse amplo universo, os favelados, os jovens e por aí vai. Então, os dados ajudam, não vão eles por si só fazer nada, eles ajudam. Mas eu quero salientar esse aspecto, porque sem isso a apresentação que eu faço fica também apenas parcialmente, digamos, ela não seria bem compreendida, não seria bem aproveitada, melhor dizendo. Em terceiro lugar, o fato de que, no Brasil, nós tivemos, em 1988, uma importante inflexão institucional, que foi a própria Constituição. Se alguém me perguntar, Marcelo, mas você há de convir que o IPEA editou um Políticas Sociais, Acompanhamento e Análise em 2008, um excelente trabalho de monitoramento da Constituição, são 3 livrões, 3, né, Rafael? Que eu particularmente li de cabo a rabo, e certamente vou dizer bem claramente, a ideia do trabalho já estava constituída, quando chegou o livro do IPEA nas minhas mãos, eu falei, poxa, esse livro aqui para mim é muito importante, porque ele mostra que há uma inteligência hoje procurando analisar a Constituição naquilo que ela tem de mais interessante, que é o capítulo da ordem social, né? Porque, para além da dimensão institucional, do acesso ao voto, fim da censura, a condenação da tortura, certamente a Constituição brasileira, se ela é fácil de ser defendida junto ao povão, sem que eu precise mobilizar argumentos de natureza jurídica, né? Pelo fato de que a população ela sabe o que é o resultado da Constituição, porque está no bolso dela. Em parte é o Bolsa Família, é a Previdência Social, é a Previdência, o regime especial da Previdência para o trabalhador rural, né? O próprio SUS, o Sistema Único de Saúde, foram os avanços no sistema de ensino no país, que em todos os problemas colocou a maioria da população de 7 a 14 anos, a esmagadora maioria, quase totalidade, dentro de sala de aula. Então, portanto, o monitoramento da Constituição ele é importante como uma metodologia, por quê? Porque tem muitos pontos daquele capítulo da Seguridade Social, da ordem social, né, o capítulo da ordem social, na qual está incluída a Seguridade, que nós temos que compreender. Nós não vamos conseguir fazer políticas de equidade racial se a gente não conseguir dominar áreas que dizem respeito ao quê? Previdência, 13% do PIB. Né? Se formos pegar, se junta a educação, vai a 18% do PIB, pegar a saúde, vai a 20 e tanto por cento do PIB. Quer dizer, nos diz respeito. Eu me lembro, eu tenho muito claro comigo aquela frase do Guerreiro Ramos, e que é uma frase que particularmente levo comigo com muito carinho. Negro é povo. Negro é povo. Vamos parar de ver os negros brasileiros como se fossem estrangeiros, um outro grupo, um grupo alheio à própria realidade brasileira. Os ciclos institucionais, os ciclos econômicos, os vários momentos da realidade vão afetar sobre essa população. São quase 100 milhões de pessoas. Não estou falando para 1 ou para 2, eu não estou falando para apenas segmentos de classes médias que estão ali querendo ter alguma oportunidade. Estou falando para massas de gente, legiões de pessoas. Então, nesse sentido, o monitoramento da Constituição é interessante por quê? Porque ele me permite, por um lado, defendê-la. Defender o SUS, que eu defenderei por todo sempre, defender a escola pública, que defenderei por todo sempre. Então isso vai me jogar, então você está sendo universalista, Marcelo. Então você aí está nesse ponto, poxa, a gente pensava que você ia falar de outra coisa. Não. Mas, por outro lado, eu quero justamente problematizar determinados discursos que também foram constituídos desde esse período, e que justamente no contexto das ações afirmativas, das lutas de promoção da igualdade racial, diziam, a luta de vocês, a causa de vocês é uma causa que não se torna razoável, não é uma causa positiva,
pelo fato de que ela contraria o SUS, porque ela contraria o princípio da universalidade na escola pública, porque tem que ter para todo mundo a política. Então, perfeito. Então é bom quando a gente faz pesquisa, porque a gente tem uma hipótese. Então a minha hipótese, a nossa hipótese no laboratório, qual era? A Constituição trouxe avanços e que permitiram, inclusive, alguns deles, um aumento da democratização do acesso da população afrodescendente a determinados espaços no que diz respeito à cobertura da proteção social do Estado. Mas, por outro lado, esse processo de mudanças que a Constituição propiciou, do ponto de vista da desigualdade racial, ele foi feito de uma maneira que foi parcial, fragmentada e limitada. Porque boa parte daquilo que está dito, né, nos artigos constitucionais, na prática, acabou não se realizando. Porque eu leio lá na Constituição, está dito no SUS, a saúde tem que ser regida pelo princípio da universalização e a qualidade da cobertura e atendimento. E eu não posso, então, de acordo com um determinado tipo de linguajar, fazer política de promoção da igualdade racial na área da saúde, os programas de saúde da população negra, porque isso é contra o SUS. E não são poucos os atores que falam isso. Talvez vocês até possam, vocês próprios, puxar de cabeça alguns distintos autores ou pesquisadores que falam que não dá para ter esse tipo de política que contraria o SUS. Então é verdade isso. Então vamos pegar dados. Vamos procurar analisar, afinal de contas, o que está ocorrendo, o que ocorreu com as políticas brasileiras, como é que a gente pode lançar um olhar afro sobre essa parte que é da ordem social no país e que, de resto, como nós economistas adorávamos brigar por assuntos de natureza macroeconômica, mas hoje, fundamentalmente, há um consenso fundamental, né? Não existe assim uma rixa fundamental hoje em termos de política macro aqui no Brasil. Vamos pegar o que são as variáveis-chave sobre juros, comércio exterior, uma outra divergência, mas que é periférica em relação ao núcleo duro das políticas. Onde as políticas no Brasil foram discutidas de uma maneira bastante profunda, inclusive entre os economistas, justamente no que diz respeito às políticas sociais, né? O Rafael, que está agora trabalhando com isso, no IPEA, vai poder aqui também, vai certamente fazer aqui várias observações sobre esse plano. Quer dizer, não há, fundamentalmente, um consenso hoje no Brasil sobre o desenho que tem que ser assumido as políticas de proteção social. Porque tem uns que querem que a Previdência seja mudada para um regime de capitalização, outros querem manter o regime atual, porque o Bolsa Família ele é criticado muitas vezes e muitas vezes defendido, mas o sentido mais profundo do significado de políticas sociais está hoje ainda colocado em questão. E é justamente dentro desse objetivo também que eu acho que é importante a gente apresentar o nosso olhar. E aí é longe de mim querer dizer o seguinte: o Marcelo apresentou o olhar dos negros ao analisar essa questão. Longe de mim. Eu analisei de acordo com uma determinada perspectiva, que de repente o Mário discorda, que de repente o Luiz também, não concordo com isso que você falou, não, Marcelo, não é essa a questão. Mas é a questão, o que importa não é tanto o resultado da conclusão da análise, o que importa é realmente o compartilhar dessa metodologia. Então eu vou pedir desculpas aqui aos colegas da mesa, talvez valesse até mesmo vocês dissolverem a mesa para a gente, e a gente volta, porque senão vocês não vão poder ver o que eu vou apresentar, né? Então a gente dissolve essa mesa, como a própria Luísa falou, não pode ser um clima formal. Então eu vou tentar, né, tornar o ambiente um pouco mais informal para que esse nosso debate possa fluir. Aqui estão os autores desse trabalho, né? E, enfim, quando nós colocamos esse horizonte aqui, o horizonte de análise dos nossos dados vai justamente pegar o período 88-2008. Na maioria das vezes pegamos 88-2008 e o objetivo era analisar esses 20 anos da Constituição. Aqui temos os autores do trabalho, né? Vou distribuindo aqui os créditos para a equipe. E nós aqui com os relatórios. O objetivo dos relatórios vai ficar um pouco atrapalhadinho ali da logo, né? Mas tudo bem, dá para ler, né? O objetivo do relatório é justamente esse. Qualquer relatório das desigualdades raciais, que particularmente venha coordenar, vai ter esses objetivos, que é de sistematizar e refletir os avanços e recuos da equidade racial e de gênero no Brasil, que é constituir referências de pesquisa para estudiosos e militantes, é contribuir para a formulação e avaliação de políticas públicas, meios de divulgação das condições de vida da população brasileira, formular denúncias e alertas visando reverter situações de privação material que os grupos, né, de cor ou raça no Brasil, especialmente os pretos e pardos, vivenciem.
E o objetivo da segunda edição do relatório, como eu mencionei para vocês, foi justamente avaliar como é que as desigualdades raciais elas evoluíram no período entre 88 e 2008, e, portanto, o nosso objetivo principal foi fazer o monitoramento do capítulo da ordem social da Constituição. Isso falava com o Rafael quando chegamos aqui, que ele falou, é incrível como é que nós hoje temos condições de produzir esse tipo de monitoramento pelo fato de que temos realmente muitas bases de dados. Hoje, certamente, nós temos mais bases de informações com a variável cor listadas no Brasil do que temos capacidade crítica de análise. Infelizmente, né? Vamos ver se com o avanço das ações afirmativas nas universidades, e, enfim, conseguimos mudar essa realidade. Mas eu não tenho dúvida de que hoje temos uma possibilidade de análise, e em alguns momentos é possível fazer esse tipo de abordagem. O relatório ele é formado por 7 capítulos, e eu vou falar para vocês aqui de alguns indicadores, vou pontuar algumas questões desses indicadores, mas principalmente vou procurar fazer algumas reflexões justamente sobre alguns espaços institucionais, sobre algumas políticas que derivaram a partir de 88, para a gente poder, enfim, compartilhar tal metodologia. Então, o relatório foi formado por 7 capítulos, sendo que 6 foram temáticos. O segundo capítulo foi dedicado à análise dos padrões de morbimortalidade e acesso ao sistema de saúde. O terceiro capítulo foi dedicado ao tema da saúde reprodutiva. O quarto capítulo foi dedicado ao tema da assistência social, especialmente o programa Bolsa Família. O quinto capítulo foi dedicado ao tema da previdência social, onde, inclusive, contamos com um apoio dos colegas do Núcleo de Estudos da População da Unicamp, professora Mayra, que desenvolveu para a gente, para o relatório, especialmente uma tábua de mortalidade das populações dividida pelos grupos de cor ou raça, depois eu vou fazer menção a isso. O sexto capítulo foi dedicado ao tema da educação, que a rigor não está dentro da ordem social, mas, enfim, é um tema sempre muito importante. E o sétimo capítulo, que era um capítulo mais diversificado, onde analisávamos vários aspectos das políticas de igualdade racial, como, por exemplo, quilombos, a extensão dos feriados de 20 de novembro, que é uma questão muito importante do ponto de vista simbólico, no que tange a formatação do Estado brasileiro. Mas eu não sei, eu certamente não vou ter condições de esgotar o debate. Aqui eu vou apresentar para vocês, do capítulo 7º, 2 dos debates que foram lá feitos, que é sobre vitimização, dados mais ou menos conhecidos, não vai ser nenhuma novidade, acredito, e o outro, que aí sim eu acho que vai ser menos conhecido, que é o resultado de uma pesquisa inédita que nós fazemos para o relatório, que é sobre o resultado de julgamentos nos tribunais de segunda instância de processos sobre racismo no Brasil. E aí esse trabalho, esses dados, eles são interessantes pelo fato de que eles são produzidos a partir de uma pesquisa inédita que nós realizamos junto aos portais dos tribunais de justiça de todo o país, desenvolvemos uma metodologia própria, então esses são dados que não são gerados do sistema mais usualmente conhecido, IBGE e por aí vai. Então aqui, de novo, nós temos um debate. Então, nós iniciamos, eu vou apresentar por capítulo, até para poder não monopolizar o debate, abrir para discussões. Eu vou fazer realmente uma passagem muito geral, panorâmica, e procurando sempre pontuar aspectos que remetam às políticas públicas. E, nesse caso, esse aqui foi um dos indicadores que nós produzimos dentro do relatório, que foi um dado que o próprio IBGE construiu essa metodologia de forma diferente na sua publicação. O que acontece é que a cada 5 anos, o IBGE, nas PNADs, né, então ele veio fazendo isso desde 2003. 2003, desde 98. 98, 2003 e 2008, o IBGE ele veio produzindo um suplemento sobre acesso e utilização a serviço de saúde. E ali o IBGE fez uma pergunta específica para as pessoas que tinham sido atendidas no sistema de saúde, se as pessoas, como elas avaliavam a qualidade do atendimento. Esse aqui é o livro, depois quem quiser fazer a consulta, enfim. Então, o próprio IBGE classificou como regular, quem dizia, fui atendido nas últimas 2 semanas no sistema de saúde, considerou bom, muito bom, regular. Aí ele considerou satisfatório. Nós não fizemos isso. Nós consideramos o regular como não satisfatório e tivemos lá nossos motivos para fazê-lo. Atendimento a serviço de saúde ser considerado apenas regular não nos pareceu razoável.
Se vocês concordam com a metodologia, o que nós encontramos na última PNAD realizada em 2008, onde esse suplemento foi feito, né? Não foi a última PNAD é de 2011, mas aonde aparece esse suplemento. Nós vamos encontrar que um percentual de 17% de pessoas pretas e pardas que havia procurado o sistema de saúde não havia considerado o sistema bom ou muito bom, contra 12,2% da população branca na mesma situação e 14,6% da população como um todo. A gente vai observar que esse descontentamento, se me permite usar a palavra, ele vai estar presente em todas as regiões brasileiras. Esse dado aqui é um dado que eu acho que ele deve ser comunicado ao Ministério da Saúde. É o tipo do dado que vale a pena a gente trazer para refletir, afinal de contas, um tema que era muito caro, que era o próprio tema do racismo institucional. O que, afinal de contas, faz com que as pessoas, num país onde, me desculpe aqui o uso do senso comum, mas onde as pessoas não estão acostumadas a reclamar muito por direitos, infelizmente, o que leva a haver uma divergência no que diz respeito a acesso a serviço de saúde e avaliações que são diferenciadas no que tange a esse sistema de acordo com a cor da pele. Como o objetivo aqui é sintetizar o debate, tem diferenças também de gênero aqui. Então, maior descontentamento de mulheres pretas e pardas em relação aos outros grupos. Claro que nós não entramos no mérito aqui, esses dados aqui eles podem ser refinados de múltiplas formas, e tomara que assim o sejam. Mas, de qualquer forma, isso é um primeiro contraponto que se coloca em relação a um princípio constitucional que diz, mais uma vez, que o serviço de saúde deve ser regido pela universalização e pela qualidade da cobertura e do atendimento. Aqui nós vamos encontrar um outro dado que eu vou ter que explicar um pouquinho para vocês, espero aqui não aborrecê-los muito, está aberto por gênero, e que nós classificamos aqui como taxa de cobertura do sistema de saúde no Brasil, de acordo com como percentual dos que precisaram do atendimento de serviço de saúde. Então, deixa eu explicar esse dado. O IBGE pergunta para as pessoas, você procurou o sistema? Aí a pessoa diz sim ou não. Aí a gente vai pegar essa população que procurou o sistema. Porque se eu não procurei, eu não vou entrar nessa conta. Número 1. Número 2. Por outro lado, eu vou pegar a população que não procurou o sistema, mas não fez por um motivo que era decorrente da falta de necessidade. Se alguém aqui levantar o dedo, eu não procurei o hospital, não procurei um serviço de atendimento médico. Por quê? Porque eu não tive necessidade. Aí você está fora. Mas se a pessoa declara que não procurou porque estava em greve, porque não gostava do profissional que atendia, porque não tinha quem levasse, então ele precisou. Então ele entra na patota. Então qual é a conta que nós fizemos aqui? Do total das pessoas que havia procurado e não procurado por motivos ali à sua vontade, sobre esse universo, vamos pegar o percentual de pessoas que procuraram e não foram atendidas ou o total de pessoas que não procurou por motivos ali à própria vontade. Né? Então, é como está dito aqui embaixo. Né? Então, como nós estamos falando aqui, a taxa de cobertura diz respeito à população que nas 2 últimas semanas de referência da pesquisa tinha procurado serviço de saúde e tinha sido atendido, dividido pela população que precisou de serviço de saúde, tendo procurado atendimento ou não. Aí é claro que os que não foram atendidos e os que precisaram acabaram entrando aqui. Então, a gente vai perceber que a taxa dos homens brancos é de 85,1%, contra 73% dos homens pretos e pardos. Mulheres brancas, 86,6%, e vocês vão me ajudar aqui, mulheres pretas e pardas, 76,3%. Não estava dito que o sistema de saúde tem que ser de cobertura universal e atendimento? Muitos atores sociais, muitos pesquisadores, intelectuais dizem, não podemos fazer políticas voltadas para a saúde da população negra, porque isso significa comprometer o princípio, excelso princípio do SUS, que é da universalidade. Aí eu pego os dados e vejo, não tem universalidade. Nós temos um grupo que está ficando de fora. Em parte fica de fora por motivos que são mais diretamente relacionados à discriminação, que talvez, do ponto de vista revelado, seja um percentual, que certamente é um percentual bem pequenininho, mas seja como for, do ponto de vista estrutural, a maneira pela qual os grupos de cor ou raça estão localizados no interior da sociedade brasileira tem diferenças.
Não dá para dizer que o sistema, rigorosamente, não dá para dizer que o sistema trate as pessoas de forma igual, como está dito na Constituição. Então, quem é que, afinal de contas, está defendendo os mais excelsos princípios da Constituição brasileira? Aquele que acredita nesses valores, ignorando a natureza, a existência dessas diferenças, ou aqueles que, afinal de contas, vão procurar mostrar a existência dessas diferenças, não para fortalecer a privatização do sistema. Esses dados não estão colocados aqui, mas esses dados eu tenho mais ou menos de cabeça. A população afro-brasileira depende mais do Sistema Único de Saúde. Cerca de 7 em cada 10 pretos e pardos que procuram um sistema de saúde no Brasil, procuram através do SUS, procuram através do público. O percentual de pessoas pretas e pardas no Brasil com acesso a plano particular de saúde é de 17%, que é menos da metade do que acontece com a população branca. Quando essa população preta e parda tem acesso ao sistema de saúde, a grande maioria tem acesso a sistemas de baixa qualidade, que não dá, por exemplo, direito à internação, que não dá direito a atendimento em outra cidade. Então, o pensar uma política de promoção da equidade racial na área de saúde pode mobilizar esses dados justamente no sentido de procurar incrementar o próprio sistema, melhorar a sua forma de atendimento, melhorar a sua capacidade de cobertura. E isso sem entrar no mérito de dados que estão presentes aqui no relatório e que não estão colocados na minha apresentação. Menor percentual de acesso a atendimento odontológico, o maior percentual de pessoas negras, a maior nível de exposição a doenças como hanseníase, tuberculose, sífilis congênita, né? Então, esses dados são dados que eu acredito que o relatório possam ter trazido um contraponto para um diálogo em relação ao sistema de saúde e que, na verdade, aqui até a memória que falhou, eu acabei de mencionar que a população preta e parda, as diferenças daqueles que foram atendidos pelo SUS. Então, veja bem, eu não estou falando mal do SUS, eu estou dizendo pelo contrário, melhorem o SUS, preservem o SUS, agora dotem o SUS de uma sensibilidade diante de questões como dessa natureza aqui. Até porque o grande risco que nós temos, e a gente sabe muito bem que esse é o grande problema que nós temos, o grande risco que nós temos quando pensamos em termos de políticas sociais do Brasil mais recente, é dessas políticas serem consideradas, aqueles vários campos das políticas sociais, na medida em que tenham um determinado público como seu público preferencial, acabe sendo tratada como a tal política de pobre. Aquela tal política de baixa qualidade, porque, afinal de contas, aquele determinado espaço é frequentado por um determinado público e ali a qualidade pode ser baixa, porque eles não vão reclamar mesmo, porque, enfim, não quero fazer nenhuma formulação panfletária, mas acaba sendo mais ou menos isso. E aqui os dados sobre plano de saúde particular, né, que eu mencionava para vocês, as diferenças existentes no que diz respeito ao acesso ao sistema de saúde. 1/3 da população branca tem acesso a plano de saúde particular, no caso da população preta e parda, no ano de 2008, vou já mirar ali, eu mirei errado, é 1/3, né, contra 17% da população preta e parda, e quando tem acesso ao sistema de saúde particular, é um sistema que, na sua maioria, é de baixa qualidade, né? E aqui é o acesso ao plano de saúde particular, sim, a baixa qualidade dos planos, né, que nós consideramos. Plano de boa qualidade. Critérios muito elementares, direito a reembolso, a internação, atendimento em outros municípios. E aí a gente vai ver que mesmo aqueles que têm acesso ao plano de saúde, os pretos e pardos, acabam tendo um percentual de acesso a planos de boa qualidade, num percentual que é razoavelmente menor do que da população branca, e isso, mais uma vez, chama atenção. Chama atenção que esses dados não estejam incorporados dentro do sistema. Não, tudo bem, não precisa ser os dados que o Laésia produz. E é por isso que eu achei interessante produzir a tal tábua de mortalidade, não no sentido de criar ação afirmativa em fator previdenciário, que seria uma maluquice completa, mas no sentido de produzir uma crítica. Eu não me coloco tanto na obrigação de, então o que você vai propor de alternativa? Eu não vou propor nada. Eu vou propor apenas que as pessoas parem, pensem direito antes de fazer políticas e que levem em consideração que a nossa sociedade é muito desigual e que se essas desigualdades não forem consideradas quando da elaboração de determinadas medidas, aquilo que pode parecer algo tecnicamente muito justo, né, porque é uma coisa contábil, né, a princípio eu estou querendo resolver um problema contábil, ele pode estar incorporando, pode estar ocultando uma dimensão que abrigue alguma perversidade social. Aqui é o formato das pirâmides etárias em 2008 de pretos e pardos, né? E aqui, né, nós vamos encontrar, visualmente, a gente vê que o formato é diferente da pirâmide.
né, formar a pirâmide etária da população branca mais gordinha aqui no meio, da população preta e parda mais larga na base, né. Certamente os dados do censo demográfico vão mostrar importâncias, mudanças nas pirâmides etárias no período recente, porque os dados que vão vir aí são dados que já mostram uma outra realidade, mas, querendo ou não, eu acho difícil que tenham ficado exatamente iguais, apesar de todos os avanços que ocorreram na área social, inclusive no plano das desigualdades raciais. Sem querer me estender, como eu tinha dito a vocês, né, o objetivo aqui era mostrar o peso relativo da população, né? Como o acesso à previdência também demanda vínculo formal com o mercado de trabalho, né? Então a gente pegou aqui o tempo de contribuição à previdência social do empregado com carteira. Como a taxa de rotatividade da população preta e parda é maior, né? Fica menos tempo no emprego, então é mais difícil conseguir acessar o benefício previdenciário, né? Por quê? Porque aí você vai ver que está empregado há mais de um ano, né, que fica mais tempo, mais de um ano, da população branca, 63%, preta e parda, 58%. Né? Então a diferença não é muito grande, mas existe uma diferença, que está refletindo o quê? A gente vai percebendo que a população preta e parda tende a ficar menos tempo no mesmo emprego, roda mais. E como tal, como roda mais, malgrado a existência do tal não é fator previdenciário, como se chama o período de graça, né, que é o tempo que a pessoa contribui e pode continuar ainda recebendo os benefícios, é evidente que isso também é um elemento a ser pensado quando pensamos em termos de políticas previdenciárias. Já me aproximando do final, aqui falando dos dados de educação que estão presentes no relatório, aqui nós vamos pegar uma desagregação da taxa de analfabetismo no Brasil pelos intervalos de idade. E aqui nós abrimos 1 a 1, né? Aí se me perguntar pelo coeficiente de variação aqui, Rafael, não vale, né? Então não posso responder pergunta difícil. Agora, é um dado que ele é mais razoável do ponto de vista visual, né? Porque a gente sabe que o analfabetismo no Brasil ele tem esse problema de natureza etária, e boa parte dele efetivamente está concentrado aqui nas faixas de idade mais avançadas. Mas isso não deve nos levar a ignorar o fato de que essa realidade aqui do analfabetismo, mesmo para os grupos de faixa de idade mais tenras, está presente no Brasil, e o fato de que a população preta e parda, apesar desse vermelhinho aqui não chegar a 10%, vai aqui na casa de uns 7%, mas ele é muito expressivo, se considerar que quase, né, vou assim meio que chutar para cima, mas vá lá, né, quase 10% da população preta e parda com 10 anos de idade é analfabeta, que não faz nenhum sentido se considerar que as crianças têm que entrar na escola aos 6 anos de idade. Né? Então, é um elemento que deve ser colocado. Nós trabalhamos muito no relatório com essa questão do analfabetismo, que também está na Constituição. Na verdade, no capítulo do relatório, aonde nós fizemos uma análise mais pormenorizada sobre o que significavam esses indicadores à luz da Constituição brasileira, foi justamente no capítulo 6. Porque ali a gente pegou item a item, vou até me dar o trabalho aqui, o que diz, mais ou menos, a Constituição brasileira no que diz respeito aos vários pontos. Né? Então, a Constituição brasileira diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 20 anos depois, é verdade? Ele é baseado na garantia de padrão de qualidade. 20 anos depois, é verdade? Ele é baseado no princípio do dever do Estado com a educação, que será efetivado mediante a garantia de atendimento com creche pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. É verdade? Programa de extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, que a lei vai estabelecer o Plano Nacional de Erradicação do Analfabetismo, a universalização do atendimento escolar. Quem está impedindo a realização disso aqui não são as políticas de igualdade racial. Isso aqui não é cumprido por outros motivos. Não é exatamente, porque vocês defendem a política de educação da população negra, então a Constituição não se verifica. Calma lá. Isso não está sendo verificado porque não houve uma vontade política de 20 anos, 2 décadas. Tudo bem, teve a primeira década ali meio conturbada, nos 90, mas tivemos melhorias em vários aspectos na vida econômica e social do país, e esses indicadores poderiam ter avançado de forma mais razoável. Então aqui a gente vai ver que realmente a taxa de cobertura ao sistema de ensino no Brasil, ocorreu praticamente uma redução a zero das desigualdades raciais em 2008. Mas para o ensino para 15 a 17 anos, não. E em 2008 ainda você tinha 18% dos jovens negros fora da escola. Né? Então,
é um primeiro contraponto a ser observado em relação ao que deveria ter sido verificado 20 anos depois da Constituição. Esses dados aqui, eu acho que eles são dados muito fortes, porque eles refletem, né, afinal de contas, sinteticamente, o que vem a ser a qualidade do sistema de ensino no Brasil e as desigualdades raciais dentro dele. Taxa de adequação ao sistema de ensino. O que nós estamos chamando de taxa de adequação? Estamos pegando o percentual da população num determinado intervalo etário que está na escola idade correta, sobre aquela população naquela dada idade, né? Então, população de 6 a 10 anos de idade no Brasil, aí a gente vai encontrar que da população preta e parda, né, metade está na escola estudando na série correta. Veja bem, não é que não esteja na escola, está, mas ela já está apresentando defasagem, criança de 7 anos, 8 anos, 9 anos. Né? De 11 a 14 anos, a gente vai encontrar que, 20 anos depois da Constituição brasileira, apesar de todos os mais valorosos princípios lá presentes, que devem ser lá mantidos, pouco mais de 1/3 da população preta e parda de 11 a 14 anos estava estudando na série correta. A maioria estava na escola, estava, mas já estava apresentando defasagem escolar. Aí a gente vai pegar a população de 15 a 17 anos de idade. Aí os dados ficam ainda mais gritantes. E aí a gente vai encontrar que 1 em cada 5 crianças, adolescentes, né, jovens, pretos e pardos, estavam estudando na série correta. Os dados da população branca estão longe de bons, né? 1/3 estudando na série correta entre 15 e 17 anos de idade. Não se trata de ocultar uma realidade que, afinal de contas, enfim... Mas é evidente que você encontrar da população do sexo masculino, quando você começa... Aí se você contrasta esses dados com os dados, por exemplo, de violência, que é aí onde começa a coisa a pegar. Aí aqui nessa faixa de idade você não encontra nem 1 em cada 5 estudando na série correta. Quando pega a taxa líquida de escolaridade no ensino superior, que você não encontra sequer 10% dos jovens negros entre 18 e 24 anos de idade estudando no ensino superior, seja qual for o tipo de instituição de ensino. Não é, não estuda na pública, não estuda em qualquer lugar, está fora. Então, isso reflete, de novo, né, o tal significado de uma política de igualdade racial, que deve, afinal de contas, ser sensível para esse aspecto. Né? Então, a gente vê população preta e parda, em 88, que estava jovem, que é aquilo que os indicadores, né, por exemplo, da Unesco, chamam população e idade para frequentar a universidade, população entre 18 e 24 anos. Aí você encontra aqui, pretos e pardos, 1,8%. Né? Como eu estudava aqui, eu fazia meu curso de economia em 88, então só uma virgulinha aqui, pessoalmente me sinto representado. E aqui a gente vai encontrar uma evolução em relação a isso. Né? A curva aqui ficou praticamente a mesma entre 88 e 2008, 10 anos depois ela inflexiona, faz aqui o ponto da derivada aqui para economista, né, Mário? Enfim, o ponto da derivada. Mas o problema é que esse momento foi um momento em que a maioria desses que foram para a universidade foram para as instituições privadas de ensino, com todo respeito a essas instituições, tem pessoas lá da melhor qualidade, mas sabemos como é que funciona o sistema de ensino no Brasil e os limites que isso traz, né, para a maioria delas, que ficam muito aquém do que seria o esperado. O último capítulo, felizmente, não vai dar para esgotar. Né? Eu quero, de novo, chamar a atenção de algumas coisas que eu não vou dizer aqui nesse momento, que não estão aqui no quadro, mas é uma tentativa de monitoramento dos locais. Aí fica aqui uma recomendação para a CEPIR, inclusive. Não sei se já tem, me desculpem, eu estou mal informado. Mas é que nós tivemos muita dificuldade para saber o percentual de municípios brasileiros que adotavam feriado no dia 20 de novembro. E como, né, a gente tem que ter muita criatividade para fazer pesquisa em alguns momentos, descobrimos uma fonte excelente, que é a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos. Porque como as pessoas têm que pagar as contas, e se é feriado, eu não posso ser multado, a FEBRABAN tem que informar direitinho quando é que é feriado em cada município, em cada localidade. Então, vamos lá na FEBRABAN e conseguimos. Os dados têm lá alguma incoerência, e eu próprio fico com um certo receio desse dado, pelo fato de que eu não consigo peremptoriamente garantir que haja uma agência bancária por município no Brasil, o que pode causar lá algum ruído no dado. Mas foi aonde a gente conseguiu. Mas é uma questão muito importante, porque quando nós monitoramos política pública, monitorar o aspecto simbólico também é muito importante. Monitorar, saber, porque, afinal de contas, o feriado é o dia que a professora para conversar com as crianças, para explicar o que é, o que não é. Então, ali foi realmente um esforço, não trouxe, acho que devia até ter colocado os dados aqui, mas fica como sugestão desse monitoramento ser feito, desse monitoramento efetivamente poder ser melhor
Eu procurei muito nos sites de CEPI, Fundação Palmares, não estava disponível. Né? Então, era essa, né? Porque, né? Enfim, mas vai lá, a Febraban acabou sendo a nossa fonte. Esses dados aqui não são dados, não são novidades, eles, inclusive, estão meio desatualizados, 2007, né? Mas mostra a curva do número de homicídios no Brasil, né? Número total de casos entre 80 e 2007. Um período na qual a sociedade brasileira viveu as crises econômicas, né? Que foram as mais diversificadas durante esse período, e que acaba, enfim, foi uma curva exponencial, né, em termos do que aconteceu. Os dados que eu tenho aqui já são realmente conhecidos, a população que foi assassinada durante aquele intervalo de tempo, a incidência desigual em termos do ponto de vista da cor ou raça das pessoas. Não acho que esses dados devam ser naturalizados, é que eles já são mais ou menos conhecidos. E aqui eu quero encerrar a apresentação, aliás, falando dessa pesquisa, junto aos tribunais de justiça de todo o país. Porque se você entrar dentro dos tribunais de justiça, nos links jurisprudência, você pode encontrar o resultado dos processos, porque eles são públicos. A vantagem de utilizar os dados do Tribunal de Justiça é porque você pega dados do desembargador, o que, de certo modo, reflete melhor o humor, né, a efetividade, a maneira média como tribunais brasileiros estão pensando. Isso além do fato de que hoje é impossível fazer pesquisa de igual natureza, utilizando como referência os dados de primeira instância, porque esses dados não podem ser acessados da mesma forma que nos links de segunda instância. E o objetivo, então, da pesquisa qual era? A gente entrava nos links, nos tribunais, né, nesses links, jurisprudência, por palavras-chave, racismo, discriminação racial e outras, e a partir dali vem os processos e nós fazemos o score. E o score ele vai mostrar, enfim, afinal de contas, era para monitorar a Constituição. Nesse caso, o objetivo era monitorar a legislação que criminalizava o racismo no Brasil. Né? E aí a gente viu dados realmente interessantes. Conseguimos, entre 2005 e 2008, essa pesquisa continua. Nós desenvolvemos toda uma plataforma para tratar os dados, e tem lá a próxima leva de dados dos júris no nosso sistema, ele vai estar mais incrementado, com mais informações, mas nós conseguimos coletar 232 processos, que não é muita coisa para um país. Se a gente diz que o racismo é estrutural, como é que só tem 232 processos? Mas, enfim, foram 232 processos, me abstenho de entrar no mérito. E aqui nós vimos o resultado dessas ações, quem é que vencia mais as ações, se eram os réus ou se eram as vítimas. Né? Então, tanto no intervalo 2005-2006, quanto no intervalo 2007-2008, a maioria dos vitoriosos das ações foram os réus, e não as vítimas. Veja bem, é melhor qualificar, preciso qualificar aqui um pouco essas informações. Quando eu falo, o vencedor foi a vítima, eu não estou dizendo com isso que esse réu tenha sido preso, que ele tenha sido condenado a pagar uma multa. Eu não estou nem dizendo se ele sofreu alguma sanção. O nosso objetivo não é chegar nesse ponto, até porque, pelo que a gente tem dos acórdãos, a gente não consegue chegar nesse nível de detalhamento. O que a gente quer saber é apenas se o juiz deu razão para alguém. Eu cheguei lá no tribunal, o juiz olhou para a minha cara e disse, filho, você foi discriminado e você, pelo menos, não vou poder fazer muito por você, mas você tem razão. Né? Que seja isso, que seja um mero consolo verbal. De qualquer forma, o resultado das ações conferem hoje, atualmente no Brasil, aos réus um percentual maior de resultado das ações. Também não faço aqui nenhum juízo de valor sobre a qualidade dos tribunais no Brasil, se os desembargadores estavam com a mentalização A ou B, de boa, de má vontade. Não é esse o objetivo, fazer uma análise de natureza moral sobre o Poder Judiciário. É fazer uma conta e procurar ver, afinal de contas, sem desculpa aqui o pleonasmo, né? Afinal de contas, como é que corre, né? Como é que os tribunais. Isso é muito importante também, porque é importante monitorar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário no Brasil não gosta de ser monitorado. Se gostasse, tornaria mais fácil o acesso aos seus dados de forma agregada, de maneira que pudesse ser, afinal de contas, analisado de uma maneira mais efetiva, não apenas o número de casos julgados, mas também os seus resultados e etc. Então, nesse sentido, é um tipo de ação que não é muito da minha praia, porque eu sou economista, isso aqui é coisa para advogado. Tem uma pessoa, que é o professor Kleber, que trabalha conosco no desenvolvimento desse sistema, mas é um fato de se chamar a atenção,
né, independentemente se as provas foram bem constituídas, se efetivamente a vítima tinha razão, independentemente de qualquer outra variável, o fato é que há uma probabilidade do réu ganhar um processo dessa natureza que é de 65% diante da vítima, que seria de 30%. Por outro lado, o fato das vítimas, em alguns momentos, ganharem as ações, me parece também interessante, porque pode também abrir um campo de análise que é justamente sobre como é que se faz para ganhar uma ação dessa natureza. Não é um score também de 1.000-0, não é 232-0. É um score que tem uma desigualdade, um desequilíbrio, mas que mostra algumas possibilidades que seria interessante de serem observadas. Esse dado aqui, como ele foi um dado que nos deu um trabalho um pouco mais adicional, né? Enfim, aqui nós estamos vendo a mesma pesquisa feita nos tribunais do trabalho, né? Onde também, né, tivemos, no ano passado, a passagem do Vicente do Espírito Santo, que é uma pessoa que é emblemática no que diz respeito a essa questão do julgamento de racismo na Justiça do Trabalho, né, onde o resultado, 24 para um lado, 15 para o outro, também a mesma coisa, né, foram 41 casos analisados entre 2005 e 2008, e, de novo, os réus ganharam numa proporção maior do que as vítimas. Enfim, nosso portal está passando por uns ajustes, vocês vão tentar me visitar, eu não vou estar em casa. Mas eu prometo que no próximo mês o nosso portal vai estar de volta, anotem, por favor. Muito obrigado pela apresentação e, mais ainda, eu vou agradecer quando vocês me dirigirem as críticas e as perguntas sobre a minha apresentação, a começar aqui pelo nosso Rafael. Muito obrigado.